E é sempre uma satisfação que quando a gente está aqui também a gente tem tido a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra. E durante essa semana, até meditando sobre o que pensarmos, falarmos e meditarmos hoje, primeiro domingo do ano de 2024. E aí eu gostaria de pedir que vocês abrissem as suas Bíblias comigo, para a gente fazer uma leitura. Se você puder ficar de pé um instante, para que nós possamos fazer essa leitura juntos. Vamos abrir no livro dos Salmos, e nós vamos ler o Salmo 90. Salmo 90. Vamos ler desde o verso 1, e vamos ler o salmo todo, não é um salmo tão extenso, para que a gente tenha o contexto todo da nossa meditação da noite. Começa dizendo assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos Teus olhos são como o dia de ontem que se foi, como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quantos nos tens afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e a seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor nosso Deus, nos encontramos reunidos nesta casa, neste local, neste tempo, que é separado, dedicado para exclusivamente, em comunidade, em comunhão, expressarmos a nossa alegria de Te servir. E enquanto nos reunimos neste local, também trazemos o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor, para Te pedir que tudo que nós venhamos a falar, a ouvir, a meditar, que tudo venha de uma forma em que não seja somente na superficialidade da nossa emoção, nem mesmo tampouco na superficialidade do nosso intelecto, porque as nossas emoções e intelectos são tão facilmente confundíveis. Mas precisamos da iluminação do Teu Espírito, para que possamos ter discernimento espiritual. Pois coisas espirituais não se discernem somente com carne e sangue, mas com a presença do Teu Espírito, que nos abre mente e coração unidos para a compreensão espiritual. Assim, ajuda-nos, guia-nos e orienta-nos. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podem tomar os seus assentos, por favor?
Estamos aqui, como já foi até dito também pelo pastor Jesus, quando ele estava a falar aqui, primeiro domingo do ano. Um ano acabou, um outro ano se inicia, e sempre fica aquela pergunta para nós, né? Mas qual é a diferença entre 2023 e 2024? Qual é a diferença entre um ano e outro ano? Qual é a diferença entre um dia e outro dia? Existe alguma coisa supernatural de 31 de dezembro para 1º de janeiro? Ou 31 de dezembro e 1º de janeiro é como se fosse 5 de maio e 6 de maio? Existe algo de especial que acontece quando 31 de dezembro acaba e 1º de janeiro se inicia? Para quem é místico, talvez sim. Mas nós perguntamos, mas então, o que é? Qual é a diferença? O que nos faz pensar, como muitas vezes no vulgo, no popular, sempre que acaba um ano as pessoas dizem, o outro será melhor. Por quê? O que tem de especial em que o outro ano será melhor do que o anterior? Não, 2023 foi difícil, mas 2024 vai ser melhor. Por quê? Aonde está essa mística de que um outro ano será melhor do que o outro? Porque nós estamos falando do tempo. Mas talvez aqui a pergunta mais complicada que existe é perguntar o que é o tempo, que faz pensarmos que possa haver uma diferença entre um dia e outro. É célebre, todos que falam sobre o tempo, não se esquece de que Agostinho, nas suas confissões, quando ele vai falar sobre justamente o tempo, ele escreve assim, se ninguém me pergunta, sobre o tempo, eu sei. Porém, se quero explicá-lo ao que me pergunta, já não sei. Parece que o tempo é alguma coisa que nós sabemos intuitivamente, mas parece que conscientemente, racionalmente, se torna mais difícil. Eu fico até imaginando se Agostinho tivesse ouvido um pouco das ideias de que Einstein trouxe na sua teoria da relatividade sobre o tempo. Ele disse que se uma pessoa viajar próximo à velocidade da luz, quando ela voltar, e agora as irmãs, mulheres principalmente, vão gostar dessa parte, chega mais jovem do que os que ficaram. Não precisa nem mais de maquiagem, olha que beleza. O problema é viajar na velocidade da luz, né? Mas imagine que coisa estupenda e maluca, não é essa? Viaja na velocidade próxima, não sei nem se é a velocidade da luz. Quando terminar a viagem e voltar, vai estar mais jovem do que os que ficaram. O que é o tempo? Lá atrás, os pensadores todos tentaram dar uma articulação sobre o tempo, e Aristóteles diz, o tempo não existe sem mudanças. Ele quer dizer, se há mudança é porque há tempo. Mas hoje em dia, os mais contemporâneos dizem, não, é o inverso. É necessário haver tempo para que haja mudança. E se a gente for começar a discorrer e pesquisar, a gente chega a uma conclusão. Não sei o que é o tempo mesmo, Agostinho estava certo. Não tem como explicar. Talvez tenha aqueles que tentam explicar um pouco mais cientificamente, com as questões da física, teologicamente, filosoficamente, mas sempre vai ficar, parece que algo sem poder ser dito. Os gregos, e nós temos até na Bíblia, uma distinção em palavras diferentes para falar sobre o tempo. Uma delas é bastante conhecida por nós, Cronos. Cronos é o tempo que se marca, é o tempo objetivo, é o tempo do relógio, é o tempo do cronômetro. Esse tempo objetivo que parece que nós até o entendemos melhor porque começamos a percebê-lo, mas existe também o que eles chamavam, em grego se escreve aion, mas normalmente se pronuncia éon. É o tempo, mas não necessariamente o tempo cronológico. Talvez seja o tempo como ele é percebido, como ele é sentido. Não necessariamente como ele é marcado. Não é que existem dois tipos de tempo.
São duas maneiras de se experimentar o tempo. Cronologicamente e na experiência, no sentido, no sentir. Mas aí vem de novo talvez a pergunta, mas como é que a gente experimenta o tempo? Como experimentamos o tempo? Porque nós temos os sentidos, não é? A gente vê as cores, a gente ouve os sons, a gente sente os cheiros, a gente percebe o sabor pelo paladar, a gente sente as texturas quando tocamos, mas como se experimenta o tempo? Ninguém pode dizer que viu de fato o tempo. Ninguém pode dizer que o tempo tem cheiro. Se alguém diz essas coisas sobre o tempo, é que ele está tentando fazer o quê? Está tentando personificar, está tentando concretizar o que é incorpóreo. Porque o tempo é aquilo que existe, mas nós não o vemos, não tocamos, não o ouvimos, mas sem ele nada disso é possível. O tempo. Talvez uma maneira boa de tentar entender isso é quando a gente pergunta assim: quanto tempo dura um evento? Vou fazer uma pergunta aqui para nós. O culto começou a que horas? 19 horas, não é? Supostamente é para acabar a que horas? Que horas? 20h30, ok, obrigado. Já marcou um tempo para mim, percebeu? Já foi dito, tem um... De 19 a 20h30. Quanto tempo dura o culto? Parece que a pergunta foi muito óbvia, não? Quanto tempo dura o culto? Depende. Depende. Se você ficar olhando para o relógio, ele tem um tempo, cronômetro. Porque quando você começa a olhar para o relógio, principalmente durante o culto, e mais ainda quando o pregador está falando, 10 minutos, para muitos pode parecer uma eternidade. Eu estava vendo vídeo esses dias, essa semana mesmo, de um casamento de que apareceu uma parte, o padre, foi um casamento católico, o padre estava falando, e aí eles colocaram justamente essa parte do casamento, que a outra parte não importa, nem importava essa parte. Aí o padre de repente fala assim: bem, agora, né, chegou um momento, como eu já falei muito, é necessário. Quando ele disse, eu já falei muito, uma criança disse, é mesmo. Para aquela criança, a homilia daquele padre estava durando muito tempo. Nós só percebemos o tempo objetivo, o cronômetro, sabe de que é interessante? Quando ele nos incomoda. Quando nós não nos incomodamos com o tempo, nós não olhamos para o relógio. Quando nós somente sentimos o tempo e usufruímos o tempo e nos lançamos no tempo, não existe o cronômetro, não existe o relógio. Existe a percepção do tempo que ele é, e aí já se aproxima um pouco daquilo que para nós seria o conceito de eternidade. O tempo, quando ele começa a você a marcar alguma coisa, parece que incomoda. Eu gosto muito, por exemplo, como vocês sabem, eu toco violino, né? E gosto muito de música chamada erroneamente de clássica. Mas eu gosto de músicas. E gosto muito, por exemplo, das sinfonias de Mahler. E as sinfonias de Mahler costumam ser cronologicamente ou cronometralmente longas. A terceira, que é a mais longa, dura em média de 1h35. Se alguém começou a ouvir a sinfonia de Mahler em sua casa ou num teatro hoje, na mesma hora que começou o escuto, ele ainda está ouvindo. O último movimento, que é o sexto, tem 6. As sinfonias tradicionais tinham 4, ele mandou mais 2. Dura em média de 25 a 28 minutos. O último movimento. Mas sabe o que é uma coisa interessante? Sabe o que é interessante?
quando eu me lanço para ouvir uma sinfonia como essa, eu não percebi que durou 1h30, que durou 1h35. Não percebi. A minha percepção cronológica, ou cronômetra, não foi perceptível para mim. Não foi. E a música, então, ela tem esse efeito interessante para a gente começar a entender o que o salmista está falando aqui nesse Salmo 90 sobre essa questão do tempo. Porque a música serve de um exemplo muito interessante. E quem é músico e sabe do que eu estou dizendo. Música tem essa coisa do tempo cronômetro, que o músico precisa de um metrônomo. Músico que não sabe tocar dentro do tempo, o que acontece, Pedro? Está atravessando, né? A palavra que a gente diz, né? Atravessou. Ele tem que ter o metrônomo. Tac, 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 tac. Aquilo é chato pra caramba. Mas ao mesmo tempo que ele tem que prestar atenção no cronômetro, o tempo que vai durar cada nota, a sucessão de uma nota para outra, mas ao mesmo tempo, ele não pode ficar preso ao metrônomo, ao cronômetro, porque senão ele não vai executar música, somente som. Música não são notas tocadas, afinadas no tempo correto. Música é uma expressão do sentimento. E se ele ficar preso ao cronômetro, ao metrônomo, vai sair um som parecido com música, mas ainda não é música. Na vida espiritual não é diferente. A vida espiritual seria mais ou menos como esse caminhar musical. Nós sabemos que existem as estações, nós sabemos que existem os tempos determinados, pré-determinados. Começa um ano, termina um ano. Começa uma semana, termina uma semana. Começa um dia, termina um dia. Mas isso nada mais é do que uma marcação para que a gente possa fazer algo muito superior a perceber o tempo cronologicamente. Sentir não só o tempo, mas acima de tudo para nós, o mover de Deus em nossas vidas. O tempo, portanto, dessa forma, ele nos faz perceber, e aí voltando um pouco mais ainda para essa ideia que Agostinho tinha a respeito do tempo. Portanto, o tempo é o quê? Nós estamos aqui agora. Nós temos isso aqui agora. O que divide o agora no tempo é o que nós chamamos de passado e o que chamamos de futuro. Mas o que é que nós temos concretamente? O presente. Agora. 5 minutos atrás nós já não temos mais. 2 minutos atrás nós já não temos mais. Eu terminei de falar uma palavra e ela já não existe mais. Passou. O passado e o futuro passam a ser essas que Agostinho chamava de percepções mentais da memória ou da imaginação. E nós temos que viver dentro desse tempo então chamado hoje, o aqui, entendendo que nós somos meros personagens nessa história do tempo. E que muito rapidamente tudo passa. Tudo passa. O salmista no Salmo 90 expressa exatamente isto. Quando nós somos mais jovens, nós pensamos que o tempo é realmente uma grande ilusão e que para nós não existe isso. Imagina, eu me lembro quando eu era um adolescente de 15 anos de idade e alguém me dizia assim, tem 50 anos. Eu falei, nossa, vai demorar uns 200 anos para eu chegar lá. De 15 para 50 parece que é assim, é uma eternidade que separa os dois. É ou não é verdade? Meu Deus, 50 anos está velho. Entra numa nave aí, viaja na velocidade do tempo para ficar mais jovem. Na velocidade da luz. A gente é assim. E à medida que o tempo vai passando, a gente vai tentando ver se dribla
essa questão do tempo, que vai afetando, principalmente no nosso aspecto externo, mas afeta também as nossas perspectivas mentais e espirituais. E é por isso que o salmista, no Salmo 90, ele fala de algumas coisas importantes para nós. Quando nós começamos a perceber essa realidade do tempo, nós começamos a perguntar: mas como é que eu fico dentro dessa história? Porque quando eu olho para tudo isso, e veja aí no Salmo 90 de novo comigo, por favor. No Salmo 90, o salmista diz assim: Senhor, essa tradução que eu tenho diz: Tu tens sido o nosso refúgio. A palavra pode ser traduzida por nosso apoio, nossa assistência, nossa ajuda. Aquele que está presente para dar o apoio, de geração em geração. De geração em geração, ou seja, de uma fase a outra. Geração é o quê? Aquele grupo de pessoas que fazem, aquelas pessoas fazem parte de uma mesma era. E às vezes tem ideias parecidas. E essa geração antiga sempre acha que a nova geração é pior do que a antiga. Não é verdade? Quantos aqui já não falaram, como era bom há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, como era bom na década de 50, você nunca teve vivido lá. Mas o salmista diz, não, mas espera aí, não olhe dessa forma para o tempo. O Senhor está de geração em geração, Ele está presente. É a minha e a sua percepção de geração que não está afinada uma com a outra, mas Deus está presente em todas elas. E aí ele olha para tudo isso e diz, antes que os montes nascessem, se formasse a terra e o mundo, essa tradução que eu tenho diz de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Essa é uma palavra também difícil de ser traduzida, que está aqui de eternidade a eternidade, porque ela pode ser meio falaciosa para nós. O conceito de ideia de eternidade, esse conceito é um conceito muito mais influenciado pela filosofia grega para nós do que pela Bíblia de fato. A palavra que está traduzida de eternidade para eternidade é a palavra hebraica olam. Olam, de olam a olam. Olam significa literalmente além do horizonte. É o significado literal da palavra, além do horizonte. Tem até uma música, além do horizonte deve... Além do horizonte. Porque o que é além do horizonte? É onde nós não vemos. É onde nós não temos condições de perceber mais, porque está além do horizonte. Quando é usado para falar do tempo, poderia ser traduzido desde o passado mais remoto até o futuro mais distante, Tu és Deus. Tu és Deus dentro do tempo que eu olho, mas Tu és Deus além da minha percepção do tempo. Porque Deus está supra-tempo, atemporal. Deus não é afetado pelo tempo, como nós somos afetados pelo tempo. Se em outras palavras nós podemos e deveríamos dizer, Deus é o originador do tempo. E o salmista diz, no tempo perceptível, no tempo não perceptível, Deus continua sendo sempre Deus. E dentro dessa percepção, ele continua dizendo algo interessante para nós aqui. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Imagine, 1000 anos para Deus foi como a noite que passou para nós. 1000 anos se passaram para nós e para Deus não passou nenhum dia. Foi somente a vigília da noite. E aí ele começa então a perceber como nós somos finitos, como nós somos temporais e da temporariedade. E aí ele começa a dizer, e tu os arrastas, são como um sono. Nós somos como um sono. E ele vai dizendo como relva que floresce de madrugada aquela relva levanta, viceja, floresce, e no decorrer do dia, nem acabou o dia aqueceu, à tarde ela já está murcha e seca.
pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. E o salmista ficava preocupado com isso. Diante de Deus, parece que estamos causando ira a Deus. E aí ele diz no verso 9 para enfatizar: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. A palavra também que está traduzida aqui por breve pensamento, se você tiver alguma versão diferente, diz como um conto, um breve conto que se conta. A palavra pode ser traduzida também simplesmente como um suspiro. A nossa vida é como um suspiro. E não é um dia, é toda a nossa vida cronológica. É como se fosse... acabou. Porque quando nós nos vemos no tempo em comparação com aquele que não é afetado com o tempo, quem somos nós? E quando nós pensamos no tempo passado, principalmente, isso parece que se torna demasiadamente complicado para nós. E ele diz aí, na época do salmista, ele diz: os dias da nossa vida sobe a 70 anos, havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Como ele gosta de usar a linguagem que é assim, né? Rápido. Ele fala de 70, 80. Nós sabemos que hoje a longevidade humana aumentou, né? Hoje as pessoas vivem mais. Há uma grande... Eu estava vendo certa vez o meu irmão, que muitos aqui também conhecem, né? O pastor Rogério. Ele tinha um artigo de um jornal que ele tinha encontrado, que dizia... Eu não lembro exatamente mais o ano daquele artigo, naquele jornal. O Jornal do Rio, parece, Rio de Janeiro. Da década de 20, meados de 20, 30, alguma coisa por ali assim, início do século 20. E a manchete do jornal dizia algo mais ou menos assim: um bondinho se descarrilhou, invadiu lá uma casa, né, entrou numa casa e matou uma velhinha de 42 anos de idade. Uma velhinha de 42 anos de idade. Já estou vendo um monte de gente consolando um ao outro aí já. Oh. E alguns até vão dizer: não, mas você está bem ainda. Você está velhinha, está velhinho, mas está bem ainda. 42 anos de idade no início do século XX, era uma velhinha. 42 anos. Agora, 70, 80, já tem falando, gente. Uma reportagem que saiu na revista Times, mais ou menos uns 2 anos atrás. Tinha uma foto de um bebê na capa da revista. E a manchete dizia: este bebê pode viver mais de 100 anos. Mas mesmo assim, o que seriam 100 anos depois? Daí então, existe uma coisa que é importante. No verso 12, o salmista diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias. A palavra traduzida por contar, aí nesse texto, essa palavra hebraica, limnot, ela pode ser traduzida realmente por contar, como a gente faz 1, 2, 3, 4, 5. Como ela pode ser também traduzida por dividir em partes e analisar em partes, apreciar as partes. É o que nós chamaríamos no nosso português analisar algo. O que é fazer uma análise de alguma coisa? É pegar o todo, pegar e fazer em pedacinhos e começar a olhar cada pedacinho para depois poder entender o todo. Não se entende o todo sem analisar as partes. Não é assim? Pelo menos na academia é assim. O salmista está dizendo: Senhor, ensina-nos a fazer o seguinte. Eu creio que sim. Vale sim contar quantos dias já passaram. Você sabe quantos dias você já viveu?
Você já contou quantos dias você já viveu? Normalmente a gente conta mais em anos, né? Fica mais fácil de agrupar. Mas você sabe quantos dias? Quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei meio curioso. Falei, quantos dias eu já vivi? Aí hoje não precisa nem de calculadora, nem nada, você vai no chat GPT, lá, aquela coisa lá. Eu falei, quantos dias alguém viveu que nasceu? Ixi, eu vou dizer. Não sou mulher. 29 de junho de 1967. Até hoje, 7 de janeiro de 2024. Aí ele responde, se você fizer o cálculo assim, ele queria me saber. Eu não quero saber do cálculo, me diz logo. 20.626 dias. 20.626 dias são os dias da minha existência. Mas será que é isso que ele quer que o salmista está dizendo? Conte quantos dias. Sim, pode ser, porque é interessante por um lado, porque isso nos mostra, nos dá uma perspectiva do que é essa existência nossa, diante desse olam divino, além do horizonte. Mas acima de tudo ele está dizendo assim, aprenda a analisar cada dia que você vive. É como que ele estivesse dizendo assim, faça um balanço diário da sua vida. Analise o que foi o seu dia. Perceba, não somente cronologicamente como foi o seu dia, mas acima de tudo, o que você fez do seu dia. Não é em vão que o apóstolo Paulo diz, remindo o tempo porque os dias são maus. Analisar, para que alcancemos coração sábio. Nós temos que aprender a terminar o dia e refletir o que foi o nosso dia. Para que a gente aprenda a dar valor ao que tem valor. Porque os dias são breves. O tempo passa. 70, 80, 90, 100 que seja, mas acaba. O salmista está dizendo, aprenda a refletir o que é o seu dia para que você tenha um coração sábio. Quando a gente olha para essa questão, a gente lembra também da história. Sócrates, que é considerado o filósofo por excelência, né? Na literatura da filosofia, no dia que ele foi julgado e condenado à morte, sob a acusação de ter corrompido a juventude ateniense. Imagina se houver julgamento para quem corrompe a juventude até hoje, hein? E ele foi condenado à morte por ter corrompido a juventude ateniense e por falar, segundo eles entendiam, contra os deuses de Atenas. Naquele julgamento, Sócrates diz uma das frases mais famosas dele: a vida não examinada não vale a pena ser vivida. É mais ou menos o que o salmista está dizendo. O salmista diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Deixa eu ver quantos dias, mas o que eu fiz do meu dia? Se nós não examinarmos a nossa vida, é uma vida que, segundo Sócrates, diria, não vale a pena ser vivida. Eu acho que Sócrates não gostaria muito da música do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ele fala, não, peraí. A vida tem que ser vivida, mas de uma forma em que se examina. Viver o ano de 2024 sem refletir cada um dos seus dias é perder o sentido que pode ter o dia. Porque sabe o que acontece? Pode ser que naquele dia você viveu uma experiência maravilhosa, mas quando ela não é refletida, ela passa para o esquecimento. E principalmente quando as coisas são de Deus na nossa vida. Nós temos que aprender a perceber o dia, cada dia, ser examinado, contado, refletido. Acima de tudo, óbvio, na presença de Deus, para que cada dia seja o dia do Senhor. Nós chamamos o domingo, né, de o dia do Senhor. Em português e nas línguas latinas de modo geral, né? Esse dia é chamado o dia do Senhor. Tem um aspecto positivo, mas negativo, que para muitos só é dia do Senhor domingo, né? E os outros dias?
E os outros dias, o que são? É interessante, abrindo até um parênteses, mas não tão parentético assim, dentro do que a gente está falando, a nossa língua portuguesa, pelo menos, é uma que leva uma vantagem sobre essa questão de como nós podemos dedicar cada dia. Porque todas as línguas, pelo menos as ocidentais mais conhecidas, como espanhol, italiano, francês, inglês, alemão, cada dia da semana é dedicado a uma divindade. É dedicado a uma divindade. Pelo menos as línguas latinas, português, espanhol, italiano, francês, pelo menos o sábado e o domingo sofrem uma exceção. Mas é uma mistura de cristianismo com mitologia nórdica e paganismo romano. Por exemplo, em inglês. Hoje não é o dia do Senhor, em inglês. Hoje é o quê? Sunday, é o dia do sol. Amanhã é que dia? Em inglês. Monday é o dia da lua. E da divindade associada à lua. Terça é que dia? É Tuesday. É o dia do deus Tu ou Tyr, da mitologia nórdica. Que é o mesmo na contrapartida, que é interessante, já em espanhol, segundo é lunes, que também é o dia do quê? Da lua. Terça é o dia de Tyr, em inglês, em espanhol é martes, que é o dia do Tyr, é o contraparte de Deus Martes, o Deus da guerra. Quarta é o dia de Mercúrio, em espanhol, porque é miércoles. E em inglês é Wednesday, é o dia de Odin. Quinta é o dia, para quem fala línguas como espanhol, francês e italiano, é o dia, Jueves, é o dia de Júpiter, que é o deus dos céus e do trovão, que em inglês é Thursday, que é o dia de Thor. Sexta-feira não fica melhor. Não sei se é por acaso, mas sexta-feira em espanhol, em inglês, em italiano, em alemão, em seja lá qual língua que for, é o dia de uma deusa, Friday. É o dia da deusa Fry. Mas em espanhol é Viernes. É o dia da deusa Vênus. E Viernes, Vênus, dá origem à palavra venérea. Sexta-noite. Para muitos. Aí chega no sábado. Pelo menos nas línguas latinas, sábado, beleza, vem do hebraico, Shabat. É o dia que cessa. Shabat em hebraico é cessar, acabar, descansar. Mas para nós é o dia de ir para as compras. E domingo, o dia do Senhor, é o dia de ir para a igreja. Não em inglês e em alemão, porque em inglês, sábado é Saturday, é o dia do deus Saturno. Imagina que interessante, hein? Mas nós, como cristãos, devemos entender que uma vida bem vivida e corretamente examinada diante de Deus é fazer todos os dias ser o dia do Senhor nas nossas vidas. Não importa que seja para quem fala em inglês Tuesday, o dia do Deus Tu, mas é para nós o dia do Senhor. Foi o Senhor que fez esse dia. Mas aí a pergunta é, mas nós estamos vivendo e vivenciando o dia dessa forma? Ou não? Porque quando nós começamos a examinar a vida, nós descobrimos o que de fato tem valor. Tem peso. Tem sentido. E traz sentido para nós. É quando as coisas são vividas para glorificar a Deus. E quando nós vivemos em harmonia uns com os outros, na graça, na paz e na misericórdia de Deus. Portanto, 2024 pode ser igual, pior ou melhor do que 2023. Depende de como nós vivermos cada um dos dias de 2024.
que nós aprendamos que cada manhã se inicia com uma nova perspectiva de Deus para nós. É por isso que nós chamamos os dias da semana, semana. Porque semana também vem do latim septimana, que significa 7 manhãs. Não são 7 noites, são 7 manhãs. Cada dia começa com uma manhã, e o amanhã diz: eu aponto para um novo horizonte. Talvez você não está vendo o que está adiante. Talvez esse dia de hoje é o olama, é o dia que está além do horizonte. Eu ainda não sei exatamente, talvez eu fiz planos. Mas essa manhã começou, e vou caminhar nessa jornada, em direção ao caminhar desse dia. E quando chegar no final dele, olha para trás e diga assim: verdadeiramente, esse dia foi o dia do Senhor na minha vida. E não foi o dia que você veio ao culto, no templo, mas foi o dia em que você viu, percebeu que o Senhor é contigo em todo o tempo. E nessa percepção espiritual do tempo, é que nós dizemos: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que eu tenha esse coração sábio, para que eu saiba discernir e aplicar o que o Senhor tem para a minha vida. E para concluir isso para nós, por isso o salmista diz no verso 14 do Salmo 90: sacia-nos de manhã com a tua benignidade. A semana começou, o dia começou, ele já pede: sacia de manhã, já me enche de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Se eu e você começarmos amanhã sendo gratos a Deus, amanhã será cheia da glória e da graça de Deus, e todos os dias serão cânticos de júbilo e alegria, mesmo que as circunstâncias presentes sejam contrárias. Paulo e Silas, para dar uma ilustração, cantaram e louvaram a Deus, que ficou gravado na história. Não foi em um culto que eles estavam, mas no dia que eles estavam presos e acorrentados. E assim, quando nós aprendemos isso e alcançamos coração sábio, nós aprendemos a aguardar que o tempo certo não é o nosso tempo, mas como nós tantas vezes falamos, talvez vaziamente, o tempo do Senhor. Não é o meu, não é o seu, não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, quando ele chega, é a hora de glorificar a Deus. E eu aqui encerro, que não poderia ser de outra forma, sem deixar para nós mesmos Jesus. No Evangelho de João, algumas vezes Jesus diz assim: não é chegada a minha hora. Que interessante, é? O arrogante acha que toda hora é a sua hora. Maria chega para Jesus e diz assim: Senhor, meu filho, acabou o vinho. O que eu tenho com isso? Por acaso eu tenho vinha? Não. Mulher, não é chegada a minha hora. Seus irmãos vão para Jerusalém e dizem: se você é quem você diz que é, por que você não vai lá para Jerusalém e faz isso para todo mundo ver você? Ele diz: não é chegada a minha hora. Ele está no templo falando, e eu queria até prendê-lo, mas não o prenderam, porque não era chegada a sua hora. Interessante isso, hein? Isso que fica para uma outra mensagem, um outro dia, se depois permitirem, mas isso é interessante. Não é chegada a minha hora. O que significa a hora? Agora já não é mais o ano,
Não é mais o mês, não é mais a semana, não é mais o dia, mas é a hora. Não é chegada a minha hora. Até que chega o momento em que Jesus percebe, e veja comigo aí, por favor, para a gente concluir com essas palavras de Jesus. No capítulo 12, no verso 23 de João, ele diz assim, Jesus responde aos seus discípulos, quando eles veem que vêm até Jesus, as pessoas querem falar com ele, e aí ele diz a seguinte palavra, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí nós, de uma maneira talvez mundana, quando ouvimos, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Mas olha o que ele diz no verso 27. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, da hora de ser glorificado, né? Que é a hora. Mas para isto vim a esta hora. E que hora é essa que ele haveria de ser glorificado? Qual é a hora de Jesus? Era o momento em que ele seria crucificado. A hora dele glorificar a Deus e ele ser glorificado era a hora em que ele seria crucificado. Meu irmão, minha irmã, se o momento que você e eu passamos, aos olhos humanos pode ser até difícil, mas use aquele momento para glorificar a Deus. E esta é a hora que Deus será glorificado. Porque quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. E a Ele, todos os dias, seja a honra e a glória para hoje e pelos séculos dos séculos, para todo o tempo, ao Senhor seja a glória. Dedique não só 2024, todos os dias da sua vida, como o dia do Senhor, e que Deus seja glorificado nos momentos fáceis e difíceis. Porque o servo de Deus não está isento de passar por momentos difíceis. Nós oramos aqui hoje por pessoas. Mas eu tenho certeza que estão glorificando a Deus mesmo através desses momentos. Não leia o tempo como o mundo faz. Leia o tempo na perspectiva de Deus. E que Deus seja glorificado em todo o tempo. E quando chegar a hora, que Deus seja glorificado mais ainda, em nome de Jesus. Que mesmo assim seja feliz 2024, cheio de glória de Deus para todos nós. Amém e amém. Vamos ficar de pé mais uma vez. O Arnaldo disse aqui 2 copos de água para mim. Eu falei assim, eu não sei se eu bebo agora ou bebo depois, que... Chegou a hora. Agora qualquer coisa que der já está tranquilo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. E nesse momento, medite nisso. O que você espera, não do ano de 2024. Não o que você espera de 2024. Mas o que você tem em seu coração, para que cada dia de 2024, até quando o Senhor assim o permitir, como cada dia o Senhor será de uma forma glorificada e a hora da glorificação mais intensa. Vamos dedicar cada dia ao Senhor, e quando terminar o dia de segunda-feira, medite como foi a segunda. E se você perceber assim, meu Deus, não percebi nada do Senhor hoje,
Deixa eu te dizer uma coisa, não foi porque o Senhor não fez nada não, hein? É porque nós que não percebemos. Então aí a gente precisa de fazer o quê? Afinar melhor isso. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos e te engrandecemos porque o Senhor é o Senhor de nossas vidas. Nós sabemos que nessa vida temporária realmente tudo passa, como diz o salmista, nós voamos. O que somos além de um suspiro, contado no relógio do tempo que nos assusta, mas ao mesmo tempo, quando colocados em Ti, nos consolamos. Ensina-nos, Senhor, a apreciar cada dia de uma forma em que o Senhor esteja presente. Em que nós não somente olhemos para as coisas ao nosso modo, mas que dali extraiamos uma mensagem, uma lição do Senhor e que cada dia seja um dia agradável para o Senhor. Livra-nos, Senhor, de vivermos uma vida, porque é tão fácil viver uma vida totalmente materialista. Ensina-nos a contar os dias, a analisar os dias, para alcançarmos um coração sábio, que sabe discernir e diferenciar do que é, do que não é, do que deve, do que não se deve, daquilo que te verdadeiramente glorifica. Ajuda-nos assim a caminhar por esses dias, a te honrar com toda a honra e toda a glória que é devida ao Senhor, hoje e sempre. Amém e amém. Amém.